Olá, pessoal. Vamos para mais um módulo aqui, para mais uma aula desse módulo Constelação Familiar com Bonecos e online, né? A nossa prática vai ser online dessa vez, porque nós estamos passando por um momento, aí a humanidade, né? Estamos passando por um momento de recolhimento, de encontro com a gente mesmo. Nesse movimento, que o Covid, ele força a gente a estar nas nossas casas agora, né? O ato mais simbólico atual de amar é não abraçarmos, é não beijarmos, é não estar em contato com o outro. Olha mesmo, né? Como é que é a vida, né? O ser humano, tanto que ele necessita desse social, desse outro, e ele foi, talvez não tenha feito direito, né? Esse movimento, e agora a gente é solicitado da gente que a gente se recolha, né? Então, devido a esse movimento que a humanidade está passando, a gente traz aqui, através da estratégia, para que a nossa pós-constelação, né, nossa pós-especialização em constelação familiar, para que ela possa estar ancorada na força de continuar, né, dessa continuidade dessa pós. E em breve a gente vai estar juntinhos, né, se Deus assim permitir, né. Então, nossa aula de hoje, eu trago a quarta aula e o tema é o trabalho individual, né? Então, gente, a constelação, ela surgiu, como todo mundo sabe, com o trabalho do Bert Hellinger, dentro da força das constelações familiares. E o Bert Hellinger, ele começou com o movimento em grupo, um movimento da atuação aqui, ó, no ao vivo, em grupo, né? E o Bert, eu sempre comparo o Bert Hellinger com uma grande árvore frondosa que deu frutos e mais frutos. E a capacidade da constelação dar essa quantidade de frutos e ramificações que ela teve de atuar no direito sistêmico, na constelação familiar, onde ela nasceu, na constelação com bonecos, com a saúde sistêmica, o campo empresarial, a pedagogia sistêmica, né? Essa ramificação que a constelação tomou foi a quantidade de amor que esse tronco dessa árvore possuía dentro dele e possui, né? Que é o próprio criador Bert Hellinger, o mestre Bert Hellinger. Então, uma das vertentes da constelação foi esse trabalho individual, esse trabalho com as constelações com bonecos. E especificamente nesse momento agora, a constelação com bonecos e online, né, à distância. E quando a gente começa a praticar a constelação familiar online, a gente percebe que não há diferença. Isso é que é mais bonito desse processo quântico, né, que é atemporal a constelação. Ela vai além dessa parede, desse corpo físico, desse contato físico. E é por isso que a cura vem do mesmo jeito. Eu sou muito grata, né, a todo esse processo e da constelação, e sou grata também a esse movimento agora do Covid, sabe? Que eu pensava que eu iria ficar bem isolada, mas nossa senhora, eu estou num movimento de cura com as constelações online muito grande. Sou muito grata a tudo isso, né? Então, esse trabalho individual com as constelações, o Bert, ele não praticou. É muito importante que a gente deixe aqui. Ele não praticou, mas ele viu pessoas fazendo constelações com bonecos. Ele não praticou enquanto terapeuta, mas ele abria a constelação dele com papeizinhos. Então foi um trabalho também individual que ele pôde mostrar que é possível essa autoconstelação, né? Então esse trabalho individual que eu trago para vocês aqui é o trabalho com bonecos. E ele vem a nos dar a possibilidade de que muitas pessoas que não têm a vontade, nem têm a tranquilidade em abrir um campo de constelação em grupo, o trabalho individual nos dá essa possibilidade. Então, algumas pessoas às vezes têm temas muito delicados e têm receio de abrir em grupo. E o trabalho individual traz essa força da gente dizer, não, é comigo e com você, e com os bonequinhos, né? E facilita ele poder se vincular a um processo de cura.
esse trabalho individual. Então, vamos também, enquanto constelador, aprender o campo ao vivo com pessoas, mas esse trabalho individual, ele é muito importante para que você também atraia esses pacientes que têm receio de abrir esse campo em grupo, ok? Então, vamos caminhar um pouco mais agora. Aqui, né, como apresentação, eu sou Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar, sou reikiana, sou cromoterapeuta, de formação, desculpa, de formação eu sou assistente social, sou especialista em psicopedagogia. Estou me formando agora em experiência somática, para poder juntar com toda a força de teoria da constelação e eu poder ajudar e curar muito mais pessoas. Então, é isso, gente. Vamos mais? O objetivo desse módulo. Qual o objetivo desse módulo? Compreender as dinâmicas ocultas do movimento da alma. Então, o movimento da alma que o Bert falou é esse movimento oculto, que a gente não vê a alma se movimentar com os sentimentos, com as dores, com o olhar para trás dessa ancestralidade que teve várias relações e que ficou gravado nessa memória sistêmica familiar. Então, o que está oculto dentro desse movimento da alma é esse amor cego e emaranhado que quer salvar, quer incluir, quer honrar e não está conseguindo e está tentando fazer isso, né? Então, compreender essa dinâmica é muito importante para que o terapeuta e especialista em constelação familiar ele possa adentrar mais ainda nesse inconsciente coletivo do paciente e ele trazer a frase exata de cura para essa pessoa, certo? Então, compreender o psicodrama, né? A gente vai trabalhar hoje com uma das vertentes. O Bert, ele foi um grande sábio. Eu sou muito apaixonada pelo Bert e tenho um amor profundo por ele, né? Até pela cura que eu recebi diretamente dele. E fico assim, eu amo falar desse processo da teoria dele. É uma alegria imensa no meu coração tratar aqui. E eu, enquanto consteladora, enquanto terapeuta holística, eu fui mesmo, sabe, gente? Eu busquei mesmo estudos das várias áreas que a constelação ela trouxe. Então, o Bert Helling, uma das áreas que ele adentrou para ele montar essa estrutura da constelação foi o psicodrama. Ele também foi buscar a teoria do grito primal, ele foi buscar os campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake, ele construiu as 3 leis do amor. Então, Bert ele foi pegar vários pilares teóricos, né? A Gestalt também, o Bert traz muita coisa dela. Então, ele foi pegar vários pilares teóricos filosóficos também, né? Para que ele pudesse montar a teoria dele. Ele foi muito inteligente nisso, muito. O que me chama a atenção na constelação é a capacidade de inteligência de você ancorar várias teorias num ponto só. Então, ele foi muito esperto, muito inteligente. Por isso que nós temos força na técnica e na psicoterapia da constelação familiar, né? E o campo é rápido de cura, é um campo prático. E os seres humanos gostam de ver essa coisa visual, né? Então, essas cenas que abrem, que toca na alma da pessoa, é uma coisa prática. Que não foi eu que disse a ele, sua avó, não sei o que, ele viu através da cena. E como a alma da gente está gravada em todas essas memórias sistêmicas, a alma viu e a pessoa toma um estralo da vida, sabe? E a partir daí começa o processo de iluminação e de cura, né? Então a gente vai estudar um pouco sobre o psicodrama do Moreno e não é necessário a gente fazer um estudo profundo, mas é necessário a gente saber sobre essa abordagem. Hoje a gente vai dar uma pincelada aqui nessa abordagem, né? Então, entender a ordem da ajuda do Bert Helling é muito importante quando a gente, enquanto constelador, a gente lê esse livro dele. Esse nome, Ordem de Ajuda, é um dos livros do Bert Hellinger. E ele traz de forma profunda como a gente tem que nos conectarmos a essa ajuda. Porque se a gente está conectada a uma ajuda que nos desgasta, a gente vai se enfraquecer energeticamente, psiquicamente também, e a gente não vai conseguir estar na fonte da verdadeira ajuda,
que aí a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né, sobre tudo isso. Não falo tudo aqui para vocês num slide só. E o quarto ponto do grande objetivo dessa aula é exercitar esse olhar para o trabalho individual. Porque no trabalho individual, o terapeuta, é por isso que esse módulo de constelações com bonecos, eu sempre trago a intuição. Essa âncora que a intuição vai ser na nossa vida. Porque no trabalho individual, gente, vai exigir um pouco mais do terapeuta. Porque quando a gente está trabalhando a constelação em grupo, o terapeuta pergunta à pessoa, o que você está sentindo? E a pessoa, eu tô sentindo uma palpitação no coração, eu tô sentindo um aperto aqui no peito, uma dor nas costas. Então, essas coisas que as pessoas vão sentindo vão te dando pistas, caminhos para você montar esse quebra-cabeça do que tá na alma da pessoa. No trabalho individual, não. É você e os bonecos. E o paciente, é claro, né? Tem hora que a cena trava e você tem que recorrer a perguntar mesmo ao paciente. Me diga uma coisa, sua avó, ela morreu cedo? Então, assim, você pode sim, não é nada rígido aqui, não é nada final. Aqui é o movimento das tentativas, é por aqui, não, volta, vai por esse caminho para você adentrar mais a alma dele. Então, exercitar esse olhar para o trabalho individual é ancorar mais e mais essa intuição que a gente viu na outra aula. Deixar esse canal aberto, intuitivo, para você ir além desse corpo físico, dessa mente, mas adentrar nesse corpo emocional e nesse corpo espiritual e da memória sistêmica do paciente. Ok? Vamos caminhar um pouquinho mais. Então, eu trago aqui uma figura, né, da dramaturgia, que é sorrir e tá triste, né? Essa dualidade que existe no ser humano, né? E o psicodrama, ele foi criado pelo romeno Jacob Levi Moreno, né? O Moreno, ele captou muita coisa bonita que pode ajudar o ser humano nesse processo de autoconhecimento e de cura, né? Mas o propósito do Moreno, claro que era um propósito psicoterapêutico, mas o Bert, ele trouxe uma parte boa do Moreno para a teoria dele, sabe? Só que o Bert adentrou muito mais na teoria dele, porque o Bert trouxe o psicodrama, ele trouxe a própria espiritualidade, né, e tudo mais. Então ele abrangeu, ele fez do psicodrama uma ponte. Então eu vou trabalhar aqui com vocês nessa relação assim, psicodrama constelação, para vocês poderem entender esse movimento teórico do Bert, esse olhar que o Bert Helling teve para o psicodrama para poder trazer para a constelação. A parte do psicodrama que ele achou interessante, ele disse, não, isso vem comigo. Eu sinto esse pensar do Bert, sabe? Porque, assim como o psicodrama, eu também adentrei no estudo pessoal sobre o grito primal que o Bert Helling trouxe e praticou na vida dele como terapia pessoal, e eu vi a parte do grito primal que o Bert também trouxe, né? Então eu disse, caramba, gente, esse homem é muito esperto, muito inteligente. Então vamos lá, né? Vamos caminhando. Então o objetivo do psicodrama é facilitar o contato do indivíduo com suas próprias emoções, utilizando o recurso da dramatização. Então, esse movimento que o Moreno fez de dramatizar aquilo que ele não consegue, que o indivíduo não consegue em termos de suas próprias emoções, é o movimento primordial da constelação. Se vocês observarem, nós como consteladores, quando você diz assim, traga uma pessoa que represente você ou uma pessoa que represente o seu foco, ou então um bonequinho que represente você e um bonequinho que represente esse foco, você já está começando a montar essa dramatização. Só que no psicodrama, o que é que aconteceu? O Moreno, ele fez isso conscientemente, cognitivamente. O Bert, ele faz isso de forma inconsciente com o paciente. O paciente não sabe por que está colocando a mãe olhando para trás e ela olhando para frente encostada com a mãe. No psicodrama, não, ele vai fazer isso conscientemente. Aqui na constelação, ele faz esse movimento de forma inconsciente, sem ainda saber toda a estrutura da constelação, né? E é mágico, quem aí, né, de vocês, eu sei que muitos,
quem participa de constelação percebe duas grandes coisas. Uma, que a constelação ela não se repete de forma assim muito precisa, não repete. E outra é que, mesmo que você tenha participado e realizado para você muitas constelações, você sempre vai ter uma cena diferente. Isso é muito bonito, porque mostra a quantidade de cenas que nós guardamos dentro da gente e as possibilidades de reinventar essas cenas, né? Recriar essas cenas de uma nova forma agora, por um novo ângulo, né? Então, outro ponto que eu trago do Moreno é que o psicodrama, ele consiste no manejo e intervenção com foco na criatividade. E isso é maravilhoso, porque trazer a criatividade para o ser humano é fazer ela entrar em contato com a criança interior dela, que esse assunto vai estar na próxima videoaula, né? Então, ir para essa criatividade é ir para essa criança interior. E a nossa criança, ela pinta, ela borda, ela faz um monte de coisa, ela dança, ela desce do escorrego, vai para o passeio, né? Então, a criança é o mundo das possibilidades, né? E a criatividade, ele tá ligado com essa força aí, né? Então, e a constelação também é o mundo dessa criatividade, que em cada cena, em cada constelação é uma cena, em cada cena um novo olhar, né? Às vezes a mesma cena com dois olhares diferentes. E assim a gente vai fazendo esse paralelo entre constelação e psicodrama. Vamos seguindo? Então eu coloquei aqui o psicodrama e a constelação, né? Então o princípio básico do psicodrama é levar a pessoa a entrar em contato com questões que estejam dificultando sua atuação em situações cotidianas. Então, olha, gente, o que isso significa? O que é em relação à constelação? O que é isso aí? É o nosso foco, né? Olha como o Bert foi lá e essa frase toda aí, ele disse, não, isso é um foco. O que é que você quer constelar, né? Então, o Moreno, ele faz esse movimento também, de dizer assim, qual é a tua dificuldade emocional no teu dia a dia? Ah, eu tenho dificuldade de me expressar. Tá, então vamos lá, vamos teatralizar a dificuldade em expressar. Aí o Moreno traz, né? Traz a pessoa, traz a dificuldade, já vai colocando todo mundo no canto e cada um que grite, que faça um grito, que faça um movimento, que diga uma palavra, né? Então, esse é o movimento do psicodrama. Já a constelação, a pessoa traz o foco e ela mesmo coloca, vai se posicionando no campo onde ela quer colocar onde ela quer colocar a dificuldade em se expressar, né? E como a gente adentra ao sistema, com certeza a gente vai adentrar a todo esse campo de trazer pessoas que estejam ligadas diretamente a ela, né? Então, a grande força do psicodrama é porque não pode faltar, não pode deixar de entender essa espontaneidade, essa criatividade, né? Então, muitas vezes, as nossas dificuldades, se não todas as vezes, as nossas dificuldades e as situações que a gente trava na vida cotidiana é por falta, isso olhando a teoria do psicodrama, foi a falta dessa espontaneidade e dessa criatividade que faltou na nossa vida. E quando é que um ser humano ele falta a espontaneidade e a criatividade? Quando ele está apegado a um trauma, que é um trauma cognitivo que ele lembra ou um trauma que ficou no inconsciente dele. E ele tem receio de tentar novamente, vamos dizer assim. Então, o ponto-chave que faz a gente perder a nossa espontaneidade e nossa criatividade, que é a nossa criança interior, né? É esse desvínculo que foi feito em algum momento com a nossa base, com o nosso pai e com a nossa mãe. A constelação, ela viu esse movimento, já o psicodrama, ele viu aquilo. Então, aonde faltou em você é a sua criatividade. Então, vamos criar aqui nessa cena as várias possibilidades desse assunto que você trouxe. Então, o psicodrama, ele vai nele e nele mesmo. E já a constelação vai nele, para o sistema dele. Estão entendendo?
Então, o alicerce da teoria do psicodrama é criatividade e espontaneidade. Essa é a intenção em buscar desenvolver na pessoa a sua criatividade e sua espontaneidade, a empatia. O que é a empatia no psicodrama? A empatia é aquele momento que eu olho para o outro e eu me vinculo a uma compaixão, a algum sentimento com aquele outro. É a capacidade de sentir e perceber o outro em determinadas situações. Então, eu percebo e vejo e sinto o outro. A empatia é isso. A tele que o psicodrama fala é o movimento de eu ter a empatia com o outro e o outro comigo. É uma troca, né? É a dupla empatia, o que o Moreno chamou, a tele, né? Essa dupla empatia. E a teoria dos papéis, no Moreno, é que durante toda a nossa vida, a partir das interações com o mundo, o ser humano vai assumindo infinitas funções, né? Com a família, com a sociedade, com... Pedro, só um minuto, gente. Como é que faz para parar? Ai, meu Deus. Oi, gente, desculpa, eu tive um probleminha aqui com a bateria do computador, eu fiquei chamando meu filho para me ajudar, ele tava com fone, enfim. Então vamos seguir, não é? Então, essa teoria dos papéis que o psicodrama traz é a função, sabe, do que a gente precisa estar representando e que a gente acaba representando de forma, às vezes, não tão espontânea, esses papéis que a gente tem na família, no trabalho, na sociedade, em infinitas funções, né? Então, o psicodrama, ele consiste em olhar para esse movimento, dessas teorias, desses papéis que a gente assume. Já dentro da filosofia da constelação, o que é que Bert inverteu isso da teoria dos papéis? Ele mostrou que muitas vezes a gente deixa de atuar no nosso papel de filho e vai para onde? Querer ser a mãe da gente. Ou querer ser o pai do pai da gente. E às vezes querer ser a avó, a bisavó. Então a gente sai burlando, quebrando, né, esses papéis sistêmicos, porque a gente acha, dentro da nossa concepção, da nossa alma, que a mamãe não tem forças, não tem condições de se sustentar na vida emocionalmente ou até financeiramente, e a gente vai atuar por essas pessoas, né? E a matriz de identidade consiste essa parte da matriz da identidade é muito bonita no psicodrama, porque consiste em oferecer para a pessoa que vai fazer a terapia do psicodrama a coação, a co-experiência e a coparticipação da sua própria ação e existência. E o que é que o Bert fez para trazer essa teoria para cá? A matriz da identidade, se a gente pudesse chamar assim, nossa, da constelação, é fazer com que o paciente ele seja próprio protagonista da cura dele, da vida dele, né? Então, quando o constelador ele toma a força de olhar para o paciente e dizer é você que está aqui meio a meio comigo para te ajudar, né? Então, ele dá para o paciente um empoderamento de vida, uma coação diante daquilo que ele veio curar e trazer à luz, né, para esse processo. Então, vamos lá? Então, a ação dramática, né? Os 3 estágios do psicodrama para essa ação dramática. O aquecimento, quando se define a cena, o enredo e o protagonista. Então, o Moreno fez isso, ele chamou de aquecimento. O que é o aquecimento? Quando eu defino a cena. Então, o Moreno, ele traz a pessoa diz, eu quero levar para o psicodrama a minha dificuldade em se expressar. Vamos continuar com esse exemplo, né? Então, ele diz, então traga você aqui, a cena vai ser assim, vai ser você, e aqui vai ter uma plateia, e você precisa falar com essa plateia, e vai vir um medo de se expressar aqui, uma pessoa vai representar esse medo, e na hora que você for falar, a pessoa vai gritar aqui. E você não vai olhar para esse grito dele, você vai se concentrar para aquela plateia e vai falar. Nesse movimento, que essa cena já está estruturada,
O psicodrama faz o quê? Faz ela fazer 2 movimentos. Um dela ir e não conseguir e se recolher por causa do grito, do medo, e outro que ela vai ter uma reação com isso e vai dizer: não, eu vou tentar. Então, essa cena, esse enredo, o protagonista que o Moreno fez no psicodrama, que ele monta tudo, foi a forma que o caminho que ele achou, né? O Bert saiu pegando dentro disso o movimento da própria constelação. Então, a gente na constelação a gente não traz a cena pronta. A gente não diz assim para o cliente: olha, a sua dificuldade é com sua mãe, na relação com sua mãe, então traga aí uma carta que represente você, a sua mãe, sua avó, a mãe da sua avó, sua tataravó. A gente não monta essa cena já pronta. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não está no movimento só apenas de expressão do sentimento ou da dificuldade. A gente vai entrar no movimento sistêmico daquela pessoa, do sistema daquela pessoa. Então, é por isso que há diferença entre o Moreno e o Bert por conta desse movimento. Porque quando a gente trabalha na constelação, a gente não monta, o constelador ele não monta a cena. Sempre é o paciente que vai dizer aonde ele quer colocar o boneco ou onde ele não quer colocar. É claro, gente, que tem um momento que às vezes algumas pessoas que vêm constelar, elas sabem tanto da constelação que elas ficam querendo comandar. Aí cabe ao constelador e terapeuta colocar, sabe, casquinha de banana para que esse paciente ele não perceba o seu movimento e você puxe dele a mais pura verdade. Porque quem está ali controlando de alguma forma também está querendo controlar o constelador e a situação, né? Para que não traga a luz a toda a cura, né? Então, o segundo estágio da ação dramática do psicodrama é a própria dramatização, é o momento da alusão dramática, embasada em um modelo definido. Então, olha a diferença entre o psicodrama e a constelação. O Bert, ele viu que é necessário um pouco essa coisa dramática, né? Então, é por isso que o Bert fez em alguns movimentos da constelação um grito, né? Eu participei de constelação que o Bert fez alguém gritar, né? Fez alguém dizer não, mas de forma enfática, e depois fazer um movimento maior de cura, né? Então, esses movimentos, o Bert foi buscando outras teorias, como o próprio grito primal, né? Para poder ampliar a técnica dele, né? Então, no nosso modelo de constelação, a gente não define cenas em momento nenhum. A própria constelação, ela criou essa força dela ir moldando e trazendo cenas novas. E aí, isso é mágico dentro da constelação. É aí onde ganha a força até quântica e espiritual também, né? Porque a gente adentra muitos campos. Quando uma cena abre, a gente vai alargando mais e mais essa cena. A gente adentra muitos campos de possibilidade de cura e de ver o sistema dessa pessoa. Então, o terceiro estágio é o compartilhamento. Então, participando da dramatização, ele apresenta suas impressões e percepções. E isso a gente também faz na constelação, né? Quando a gente termina uma constelação que todo mundo senta e cada um vai dizer o que percebeu, o que sentiu naquela constelação, se tocou algo mais forte. E isso tanto eu vi o Bert Hellig fazer, ele chamava o que você sentiu quando você viu essa constelação, você quer partilhar? Ele fazia essas perguntas. E nós consteladores também, a gente faz essas perguntas, né? Temos muita gente aí na nossa pós de constelação que já é constelador e que veio se especializar conosco, né? Então, essas pessoas sabem que também fazem essas rodas. Então, essa roda, ela criou esse campo na constelação baseada nessa ação do psicodrama, né? Que a gente conversa, a gente nossas impressões. Eu poderia até dizer que aí entra também um pouquinho da programação neurolinguística, porque essa força da gente conversar o que aconteceu, dizer nossa percepção, ela ancora na nossa mente que a gente mudou a forma de pensar. Isso é muito importante para o processo de cura, gente. A gente expressar que a gente agora pensa de outra forma.
quando a gente sai de um campo de constelação, se você apenas deixa o campo atuar, ele atua, mas ele pode demorar um pouco. Mas se você ancora, que você pensa diferente, você escreve tua constelação, você relata a tua constelação diante do espelho, isso tudo são programações neurolinguísticas que você vai sair da voz, essa historinha, entrar nos teus ouvidos, desse ouvido ir para a tua mente e você dizer à mente que é mecânica, dizer, olha, eu agora penso diferente. E essa forma repetida de você dizer para a mente que pensa diferente faz com que ela te obedeça. Ela é bem mecânica, né, nossa mente. Então faz com que ela te obedeça e nesse movimento ela vai mandar um comando para o teu corpo que agora você pensa diferente. E você passa a ser natural agora esse movimento. Se antes você condenava a tua mãe, agora você diz, não, tá tudo certo. Foi o abandono que me fortaleceu. Então você começa a dizer isso e começa a ficar esse movimento natural. Mente, corpo, pensar, falar. E esse é o movimento maior que o ser humano precisa ter, né? Trabalhando todos esses corpos aí. Vamos seguir? Então, dentro do psicodrama, o Moreno traz a cena. O que é a cena? A cena ela é baseada na fenomenologia, totalmente fenomenológica. Trabalha, a base da cena é fenomenológica. É deixar também muitos movimentos do psicodrama. Eu já participei de uma terapia de psicodrama. O movimento monta a cena inicial, mas depois também a coisa vai andando de forma natural. Às vezes a pessoa que está representando uma raiva tinha uma fala para fazer e de repente veio nela aquela força da raiva ali e ela falou de outra forma. E não há problema em falar de outra forma. E por que surgiu nela a outra forma de falar? Porque ela trouxe o campo fenomenológico. E a fenomenologia ela vai trabalhar a nossa mais pura naturalidade, nossa mais pura verdade do nosso ser. É aquilo que é. Então, é por isso que os artistas, né, atores e atrizes, eles olham situações da vida dele, passam por situações até dramáticas, e depois levanta e continua de forma muito leve e rápida. Por quê? Porque eles estão sempre nesse campo dessa cena atuando. Ora trabalha esse movimento da raiva, ora trabalha esse movimento do amor, né? Então, esses movimentos fazem com que a gente vá ancorando outras forças na nossa mente, né? A cena dentro do psicodrama, ela trabalha sempre no aqui e no agora. É aqui, agora, aqui, agora. Aí é onde diferencia bem a gente, né? Porque a constelação, ela vai buscar o aqui e agora, mas ela vai buscar por que tá acontecendo algumas coisas no aqui e agora que vem lá do nosso sistema. Então, a constelação, com essa força de olhar para trás, ela deixa a gente no aqui e no agora, mas ela nos mostra que nós somos sistêmicos. E isso é muito importante para o indivíduo entender que muitas coisas que ele pode estar truncado na vida tem relação com lá o que aconteceu lá atrás, não mais com ele, né? É só ele devolver para poder chegar à cura. Então, o trabalho na cena é sempre em grupo e criação criativa. O Bert também começou com esse movimento em grupo, né? Mas como abrangeu muito, chegamos na constelação individual e com bonecos. E agora online, né? O foco é sempre em cima de um problema. A constelação também. A gente traz sempre um problema do cliente, mas às vezes o cliente vai se limpando mais e mais das suas questões, e às vezes ele chega assim, não, hoje eu vim constelar algo que não é um problema, mas é um sentimento assim de quietude, ou um sentimento, né? Aí vai envolvendo outras questões. Então, não necessariamente na constelação você constela apenas um problema, né? Sentimentos na cena, espontaneidade e criatividade. Então, o Moreno, ele preserva a que a gente adentre, a gente busque no nosso mais infinito essa espontaneidade e essa criatividade. E na constelação, o Bert adentrou um pouco nessa criança ferida, nessa criança divina que nós somos, né? E a nossa espontaneidade, nossa criatividade está no mais puro da nossa criança,
que está dentro da gente. Ora magoada e ora que a gente precisa acolher essa mágoa e ora também que a gente diz, não, ela é divina, né? É isso. E agora eu passo para vocês um outro assunto que é paralelo a todo esse movimento, desculpa, do psicodrama e do movimento das constelações, que aqui a gente adentra bem especificamente a teoria do Bert Helling, que é a ordem de ajuda. Então, assim, para quem está se tornando constelador, para quem está se tornando especialista em constelação familiar, uma indicação minha, e foi esse movimento que eu fiz, é ler 2, 3 vezes, se for possível, o livro do Bert, Ordem de Ajuda. Porque a Ordem de Ajuda vai nos fazer compreender melhor esse movimento de ir no outro e ajudar. Porque ajudar requer uma atitude extremamente séria e de posição, de posicionamento perante o outro, né? Porque caso essa ajuda esteja de uma forma desequilibrada, vai gerar um monte de questões nessa relação entre você e o paciente. Então, aqui eu trouxe 2 frases do Bert Helling, que ele diz assim: ajudar sem tomar para si, ver-se como lanterna, é reconhecer que o outro está no controle da sua vida. Então, essa frase, gente, ela é muito importante. Porque é ajudar sem tomar para si. Não é meu essa questão, não é minha essa questão. É dele. E eu posso conduzi-lo como uma lanterna. O que a lanterna faz? Ela clareia, ela mostra lá o foco, lá na frente. E para a pessoa enxergar, quando você tá com a lanterna na mão, ela não vai olhar para você, porque você tá lá com ela, no campo ali. Ela precisa olhar para frente. Então, olha como esse exemplo do Bert é fantástico, porque a lanterna faz a pessoa olhar para frente e observar que é só os próprios olhos dela que vai fazer ela enxergar o que a luz quis mostrar. Não é os olhos do constelador. O constelador é a lanterna, é a ponte, né? Então, o outro, ele se reconhece como que tem o controle da sua vida, que tem a própria cura dentro de si, né? A gente só chega com essa luz e com a técnica, porque todo o processo é do paciente, né? E uma outra frase muito bonita aqui que o Bert traz é: o ajudador não se enche de expectativa do resultado de sua ajuda. Eu lembro perfeitamente quando eu participei do curso, do seminário do Bert Helling, aqui onde eu estou agora em Brasília, com ele, que ele trouxe essa frase aí pra gente. E ele disse assim: eu nunca busco saber o resultado de uma constelação, se deu certo. Então, deixar-se, não se encher-se dessa expectativa de saber do resultado da cura, nos leva a quê? Nos leva que não somos nós que curamos aquela pessoa. Então, o resultado é no tempo dessa pessoa, não é no que eu quis mostrar para ela. Então, coloca você, o teu foco de olho, né, o teu foco de vida já para outra cena, para outro movimento do que pode ser e do que pode chegar para você levar mais e mais esse serviço, né? Então, é muito importante que o constelador ele tenha essa força, essas 2 forças, não tomar para si e não se encher de expectativa do resultado. Isso não significa que você nunca vai querer saber. Em termos de se alguém for lhe contar, você não vai querer saber. Não, se por um acaso algum paciente chegar para você, ou ligar, ou mandar uma mensagem, né? E dizer: ah, Elisângela, nossa, eu quis te dar um feedback porque você, né, me ajudou nesse processo aí, tal. Então, você vai escutar, lógico. Isso é bom também. Você vai escutar, você vai ler, né? E você vai dizer, né, para ele: nossa, eu sou muito grata a essa técnica, eu sou muito grata a todo esse processo. Estou aqui a serviço desse bem maior, né?
E você fecha mais uma vez aquele ciclo ali com ele, para que ele não fique nesse vínculo de ter que te dar uma satisfação do que deu ou não certo na vida dele, né? Vamos seguindo? Então, a ordem de ajuda, né? Aqui eu trago uma frase do Bert do livro O Amor do Espírito. E ele diz assim: as ordens de ajuda das quais falo aqui em meu livro têm a ver com a ajuda como profissional, mas não com a ajuda interpessoal. Há uma diferença entre as duas. A ajuda profissional é uma arte, uma habilidade de saber como. Sobretudo, precisamos saber como fazer para não nos deixarmos ser envolvidos em um relacionamento. É uma ética muito linda que o Bert traz nessa frase, porque o terapeuta que ele adentra uma relação onde ele quer criar um vínculo de codependência com o seu paciente, ele adentra dentro de um processo de não ajuda. Porque como a constelação é um processo extremamente verdadeiro, então, se o constelador tiver um equilíbrio muito grande, uma capacidade de separação, dá para ele fazer movimentos de ter o vínculo e ele poder abrir esse campo, né? Mas esse vínculo pessoal, esse movimento profissional que o constelador faz, é o movimento da ajuda, que é uma arte, que é algo que está além do que foi você que ajudou. Mas é algo que acontece com a técnica, com a tua intuição, com o teu espiritual, que faz você atuar daquela forma. Então é por isso que o Bert chama isso dessa ajuda profissional de uma arte. Porque o constelador ele tem que se colocar mais e mais que não é ele. Não é essa capacidade só dele. Isso é humildade, né, gente? Então é essa habilidade de saber como fazer e de que tem outros campos de força também atuando como você. E esse movimento dessa relação interpessoal é um movimento que, às vezes, a gente, com essa relação interpessoal, a gente não sabe dar o limite exato ao outro. E se isso é confundido com paciente e terapeuta, isso pode, no momento de levar uma cena, o paciente exigir, em termos inconscientes do constelador, que ele não fale toda a verdade. Então, o constelador, ele com dó daquele amigo, ele pode não dizer uma cena que ele está vendo, que é real, que é uma cena que pode vir trazer uma cura. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não interferir nesses processos. É ordem de ajuda, né? Mais um slide sobre esse tema. Então, a primeira ordem que o Bert Helling traz, ele trouxe 3 ordens de ajuda. A primeira ordem é dar apenas o que se tem e pegar para si somente o que se necessita. Essa ordem de ajuda é muito bonita, porque é dar apenas o que se tem. O terapeuta, o constelador familiar ou consteladora familiar que quer dar o que ela não tem em si, então às vezes se ela quer passar 10 horas com o paciente só, ela não tem isso para dar, ela não tem esse tempo todo para dar. Então, ela vai dar e vai ficar em desequilíbrio esse dar e receber. Ela dá 10 horas e o paciente paga uma consulta, ela vai se sentir danificada com isso, né? Então, é dar, não só em termos desse pagamento aqui que eu tô falando, mas esse dar emocional também, né? Às vezes tem paciente que quer te ligar de 2 da manhã, 3, a qualquer hora. Então, é fazer esse movimento de dar apenas o que se tem e receber, pegar para si somente o que necessita, né? A segunda ordem da ajuda que ele nos diz é submeter-se à circunstância, é reconhecer a realidade em suas limitações. Reconhecer o que é possível ajudar. Este é um movimento discreto e humilde. Olha o que o Bert diz, né? Porque esse movimento aí que ele diz é o seguinte: muitas vezes a gente, quando abre uma constelação, a gente vê que o paciente ele está olhando profundamente para a morte ou para o suicídio. E a gente fica naquele movimento todo, e muitas vezes o terapeuta ele tem que saber a ordem, o movimento exato, se ele pode ou não revelar isso para o paciente. Porque ele pode acelerar esse suicídio,
olhar muito para a morte, ele pode diminuir um pouco esse movimento, né? Então, quando você vê que alguém está muito determinado a isso e que é maior do que o teu desejo em colocar-se a serviço como lanterna para que ele enxergue isso, tem um movimento que é concordar com o que é. Esse momento é o momento mais difícil para o terapeuta. Eu estou dizendo isso para vocês, gente, porque eu já passei por isso. Então, eu já tive um paciente, até acho que eu já relatei aqui na turma, eu tive um paciente que ele veio constelar comigo uma tristeza profunda. E ele trouxe 2 cartinhas de bebês abortados. Ele colocou ele como uma criança deitadinha, que essas cartinhas ficam deitadas, e colocou a tristeza em cima dele, também com uma cartinha triste. Então, quando eu olhei aquela cena, eu falei, gente do céu, se eu falar para esse homem aqui que ele tá com 2 cartas de criança abortada, talvez ele não resista a essa cena, né? E eu vi que ele estava muito decidido a olhar para a morte, muito decidido. E eu pedi para ele trazer a mãe dele, porque a vida está diretamente ligada à nossa mãe, o desejo de estar vivo, né? E ele trouxe uma bonequinha que eu tenho que ela olha para baixo. Então a mãe dele também estava olhando para baixo, né? E a mãe dele já era desencarnada, né? E eu fiz algumas frases para que ele tomasse a alma dele. Como a alma é muito sábia, a alma humana, então tem algumas situações que eu não digo ao paciente, eu jogo uma frase que ele cognitivamente ele não vai entender, mas a alma dele sabe exatamente o que eu estou dizendo. Então, quando eu disse a frase, ele olhou assim, talvez não fez muito sentido, mas ele deu um alerta assim, ele alegrou. Eu vi que a alma dele tinha sentido. E eu simplesmente, enquanto consteladora, eu falei ali, é a limitação, né? É o que é essa realidade. Dói no coração da gente, né? Mas eu tive que concordar que ele desejava muito morrer. E eu fiz esse movimento de forma discreta, né? E recolhida numa humildade de que a vida é maior do que eu. O movimento do outro de olhar para a alma ou para a vida também é maior do que eu, do meu desejo de estar ali como ponte, né, de cura. E depois de um ano, essa pessoa, a filha dele me ligou e disse que ele tinha morrido do coração. E nesse movimento, quando eu recebi essa notícia, né, eu fiz um movimento de compaixão e de orações, porque eu já tinha me conectado a isso que a alma dele desejava. Então, olha como a constelação ela é um processo sério, muito sério, porque você vai adentrar a alma da pessoa. E você tem que estar muito preparado para você não falar situações que a alma da pessoa não quer ouvir, não consegue, não é tempo de ouvir, né? E deixar que esse movimento maior, que está conectado a uma espiritualidade também maior, haja por tudo isso, né? Não só você. Então, a gente dá realmente o que a gente tem. E o que não é possível, né? Às vezes, o que você pode dar para uma pessoa é fazer uma oração por ela. Às vezes é isso. Né? Então, a terceira ordem de ajuda é colocar-se diante do cliente como um outro adulto. Isso é muito sério, porque eu vejo algumas pessoas que se colocam como pura criança. Então, do tipo assim, mas eu também... Aí começa a contar a sua própria história, aí começa a desabafar, né? Às vezes chorar com o paciente. E é muito importante você colocar-se como adulto. Mesmo que você sinta que você se identificou com alguma dor do teu paciente. Porque como terapeuta, você também é humana. Mas você não pode, naquele instante, colocar-se como paciente desse paciente, né? Então, essa parte de ser adulto com o teu paciente é o movimento que vai levar esse paciente também para essa consciência que se sustenta como adulto, né? E se for uma criança, que ele possa se sustentar como criança. É muito importante a gente se sustentar como criança, porque a gente, no mundo da criança, ela tem que brincar, ela tem que cantar, ela tem que dançar, tem que pintar, né? Tem que estudar. Então, tem muitas crianças nossas que não estão se colocando como crianças
e estão completamente se colocando como mãe da mãe, mãe do pai, e assim vai, gente. Então, reconhecer nele as possibilidades que ele tem para alterar seu destino e dificuldades. Então, se você se coloca dentro da terceira ordem de ajuda como adulto, você exige de forma amorosa que o seu cliente também se responsabilize pelo próprio destino dele, né? Então, esse movimento aí é um movimento de não codependência. E isso é perfeito para o processo de cura, né? Vamos lá? Ordem de ajuda. Quarta ordem de ajuda. Incluir todos os sistemas que estão envolvidos com aquele integrante que chega até nós. Respeitar e amorosamente, mas com firmeza, né? Então, se o constelador ele está no movimento que ele nega a mãe dele, nega o pai, nega o irmão, seja lá que ele esteja ainda negando dentro dele, excluindo, ou ex-marido, ex-esposa, automaticamente, quando um paciente chegar e dizer, olha, minha mãe, nossa, você não tem noção, a minha mãe, ela me abandonou, não fez isso, não me amamentou, tal, e você vê que aquilo também foi com você, você vai dizer, não, realmente as mães fazem isso, né? Então, esse movimento aí de você dizer, as mães fazem isso, você se colocou como criança e você se identificou com aquela pessoa, né? E você ajudou a ele a excluir mais ainda. Então, se você diz, a minha mãe também fez isso, ele vai dizer, realmente, então as mães são todas iguais, né? E esse é um movimento extremamente excludente. Então, o movimento do constelador, seja em grupo, individual, online, não importa. O campo é filosófico, é por isso que ele ultrapassa a barreira e o contato físico. Ele adentra ao virtual e ele dá certo, né? Porque é filosófico e quântico, né? O nosso campo sistêmico e da constelação familiar. Então, excluir alguém do sistema é um movimento de maior possibilidade de emaranhamento mais e mais, né? Então, a quarta ordem de ajuda é excluir, porque o processo maior do constelador é fazer essas pessoas ressignificarem e incluírem esse ser que foi excluído. Por isso que a gente não pode comungar. E esse comungar que eu digo, gente, não é só deixar de falar, não, tá? Porque às vezes a gente não fala, o paciente, né? Se você, por exemplo, estou dando exemplo aqui, se você é uma pessoa que condena homossexuais, então você pegou um paciente que ele é homossexual, você faz aquela cena ali que ficou massa, né, bem perfeita, e você diz a ele, não, fala, traga aqui seu namorado e diga a ele que tá tudo bem. Só que dentro de você, você tá lá punindo essa pessoa. Nossa, um homem desse poderia ser casado, ter filho, tá aí com outro homem, que coisa, né? Então, a constelação ela tem essa força de ou o constelador ele tá comungando dessa filosofia na mente, no corpo, na alma e no espírito, ou ele faz a cena, mas o cliente ler na alma do constelador que ele não pensa assim. Olha que legal isso, não é? Então, o constelador ele precisa comungar no coração, na mente, na alma, nos sentimentos, que aquilo que ele falou é verdade. Que ele concorda com a homossexualidade, ou que não, né? Ou que não concorda, e aí vai, né? Então, é por isso que eu trouxe naquele outra aula a história de tirar os preconceitos, né? Porque esse campo aí também vai ajudar você a se tornar esse constelador e esse filósofo, porque a gente vai adentrar no campo da filosofia, né? Então, incluir é muito significativo. É muito significativo. A quinta ordem é amar e respeitar as pessoas pelo que são. É lidar com a realidade do seu próprio destino. Assumir a postura de ser ponte. Então, é muito importante quando a gente respeita cada ser do jeito que ele consegue ser. Quando a gente concorda silenciosamente, amorosamente no olhar, nos gestos, nas falas.
E nesse movimento a gente inclui as pessoas dentro da gente, né? Então, cada um tem a força de ir até onde consegue. E a desordem dessa lei, eu até quis trazer a desordem dessa lei, dessa quinta lei de respeitar as pessoas como elas são, é a lei dos julgamentos, da condenação e da indignação moral. Então, se a gente não está na postura de aceitar, de incluir as pessoas, a gente entra para o movimento, a gente faz aquela cena que a gente deixa marcado cognitivamente nas pessoas, que a gente concorda com determinadas situações, mas as pessoas leem também na alma. Não esqueçam disso, não somos nós só que usamos a capacidade de ler na alma. O paciente, ele também tem a capacidade de ler na alma. Então, é por isso que o paciente às vezes diz, olha, minha mãe nunca me disse que não me amava. Mas eu senti no gesto da minha mãe que ela não me amava. Então, quando eu ia tentar tocar na pele da minha mãe, ela se afastava lentamente para o outro lado. Isso é expressão, né? Expressão, isso é uma comunicação. Então, lembrar disso, entende, gente? Lembrar dessa força. Escutem novamente isso tudo que eu falei aqui, que eu canalizei, né? Escutem isso e lembrem que o paciente, ele também lê na alma. Então, sua alma também tem que estar alinhada com tudo que você pensa, sente, ama e é. Vamos lá? Vamos seguir um pouco mais? Então, o trabalho individual, né? É o seguinte, eu trouxe para vocês o meu perfil enquanto consteladora, que vocês me conhecem, porque eu já ofereci 2 módulos a vocês, e também algumas pessoas, se não todas aí, já me viram fazer constelações online em lives que eu fiz, né? Em lives fechadas. Então, eu vou trazer o meu perfil e vou trazer um perfil de iniciante, quem não é constelador. Como eu sei que tem muitas pessoas aí, né, que é consteladores, então vou trazer esses 2 perfis. Então, o que é que eu fiz enquanto consteladora? Quando eu iniciei o movimento de ser consteladora, eu antes de praticar, eu pilhei de estudar. Então, eu fui nas teorias do Bert, fui na teoria do campus morfogenético do Hubert Sheldrake, fui no grito primal, né, de Arthur, fui no Moreno, através do psicodrama, fui em vários outros setores que o Bert, eu via em livros de Bert, ele dizendo, eu fiz isso, eu li isso, eu pegava aquele autor, comprava um livro e lia. Então, isso me ajudou a ter essa amplitude. Então, dentro da força, da minha força da constelação, eu uso a teoria da constelação e uso tudo isso que o Bert também estudou. E uso também algumas coisas que é própria minha, como a mediunidade, como eu canto, quem me vê nas constelações vê eu cantando, né? Vê eu passando o reiki, às vezes eu faço o grito primal. Então, esse movimento todo foi devido ao que eu fui estudando em várias áreas teóricas que o Bert adentrou para montar a constelação. E eu acho muito legal passar isso para vocês, para a gente ver a amplitude que é constelação familiar. Então, o primeiro modelo que eu vou chamar de meu, um homem para chamar de meu, modelo para chamar de meu, né? Então, você pode se conectar ao seu eu interior. É por isso que eu trago esse movimento aqui de intuição, né, de exercitando o olhar, de todo esse movimento aí. Deixa eu dar uma olhada aqui se a próxima aula da gente vai ser sobre isso. Então, esse é exercitando o olhar, isso mesmo. Então, é por isso que eu faço esse movimento, porque eu fui dentro da força primeira dessa minha intuição para poder aprender a constelar. Então, eu fui nesse campo silencioso do meu ser, do fechar os olhos e sentir o mundo com os olhos fechados, né? De ter essa percepção do que eu não vejo, do que está oculto. E isso eu fui profundamente no meu interior, né? Então, se conectar-se a esse seu interior, a sua alma, e pedir ajuda nesse momento que você se conecta a essa meditação profunda. E a gente, quando medita, gente,
a gente chega no momento que a gente medita com os olhos abertos e o mundo acontecendo ao redor da gente. E esse momento é maravilhoso para quem quer se tornar constelador, né? Porque você está concentrado e tem aqui, ó, um monte de gente esperando você atuar, né? Então, pedir ajuda nesse momento aos guias para conduzir todo o processo de cura, aos guias, aos anjos, a quem você quiser, a quem você se conectar nessa tua força intuitiva, né? Então, depois desse momento, você pergunta ao cliente, né? Qual o seu foco? E o cliente vai dizer, eu tenho dificuldade nisso, naquilo outro, né? E assim você vai. Então, depois que você pergunta ao cliente qual o seu foco, você deixa o cliente ele montar a cena. Então, ele leva para o campo, seja individual ou em grupo, a ele e o foco dele. Duas primeiras cartas ou duas primeiras pessoas. Por que esses dois? Tem que ser sempre assim. Aliás, não é sempre assim, tá? Na maioria das vezes. Eu já abri constelação que eu coloquei três pontos diferentes. Porque o Bert diz que tudo que acontece na nossa vida é 50% meu e 50% do que eu atraio. Então, não existe, nesse caso, vítima de nada, né? Então, tudo que chegou até a mim, chegou por força do meu desejo de quântico de pensar a vida. Então, é por isso que é sempre você e o foco. E é você para que você lembre que você é protagonista disso. Aí a gente volta para o psicodrama, né? Então, que você é protagonista desse processo. E o foco é para lembrar que foi aquilo que você atraiu. Olha que isso é legal, né? De pensar assim. É esse pequeno movimento que a gente pensa que não contém teoria nenhuma e tem uma teoria imensa que daria para a gente escrever até um livro, se fosse o caso, né? Então, o outro passo é quando você coloca uma cena, duas pessoas, duas cartas, lógico que você vai ter uma necessidade de ampliar essa cena, né? Então, você vai abrir mais a cena trazendo familiares pela aproximação do que você leu na primeira cena. Então, por exemplo, né? A sua paciente trouxe ela e a dificuldade que ela tem nas relações. E você viu que ela trouxe ela olhando para a dificuldade, e a dificuldade olhando para outro canto. Então, se ela trouxe a dificuldade em uma mulher, por exemplo, você vai dizer alguma coisa com a mãe, com a relação com a mãe. Você vai ver o posicionamento também do boneco, né? Se está no lado esquerdo, no lado direito, se está mais para longe, mais para perto. Todo esse posicionamento aí se vai fazer necessário para você começar essa leitura dessa frase, dessa cena, desculpa. Então, essa primeira cena dessas duas cartas, dessas duas pessoas, você amplia para você descobrir quem é o foco dela, onde é que está. Lembra da história da febre que eu disse? O foco é a febre. Você precisa saber onde está a inflamação. Então, você vai ampliar trazendo familiares próximos do que você ainda imagina quem é aquele foco dela. Então, você ainda não sabe qual é a verdadeira inflamação que ela tem. Quem é aquele foco dela? Então, se ela trouxe uma mulher, ela e a mãe, ela e o foco, a dificuldade que ela tem nas relações, e trouxe uma mulher, então você vai pedir para que ela traga a mãe da mãe dela, sem você dizer para o paciente. Traga a sua avó materna. Aonde o paciente colocar essa avó, você vai confirmar ou não se aquele foco é a mãe dela. Se ela colocar muito perto, olhando para essa mulher, você confirma rapidinho. Se ela colocar longe, aí você vai pedindo outros familiares para que você vá confirmando por aproximação. Porque às vezes acontece da pessoa estar numa ligação de vínculo com a ex-amante do pai, com o ex-amante da mãe. Às vezes há essa coisa assim, essas ramificações dos emaranhamentos, né? Então, depois desse movimento de você trazer, abrir mais essa cena, você vai ler a cena para o teu cliente. E essa leitura não é uma leitura sua, pessoal, do seu cognitivo, do que você acha. Esquece você nesse momento. Se conecta à força quântica e fenomenológica da constelação. Então, ler essa cena é você relatar ali, ó, o que a cena está te mostrando. Isso é
tão legal, porque no final o paciente percebe que em nenhum momento você colocou uma posição pessoal sua no processo dele, mas você colocou um processo do que o cliente tem dentro dele. Você leu isso, né? E faz cada vez mais assim que o paciente ele tenha certeza que ele é o protagonista da história dele. E isso é fantástico. Então, pergunta ao cliente o que ele sente com o que você leu. O que você sentiu com o que eu li, né? Aí ele vai dizer, nossa, tem verdade nisso. Ou então ele pode dizer, né? Não senti nada, não faz sentido para mim. E você vai ampliando mais e mais, né? Aqui, aí eu coloquei aqui, né? Pode haver necessidade de abrir mais a cena. Então, você vai ampliando até você chegar numa coisa mais exata, que a constelação ela por si só traz isso. Aí você cria as frases de cura. Então, você pode dizer para o seu cliente, ó, sua mãe olha para a mãe dela. Aí você pode até perguntar, sua avó morreu cedo? Se ela trouxer uma cartinha, que a avó é uma pessoa que está falecida. Aí ela vai dizer, morreu. Então, você começa a criar. Então, você vai criar a frase. Esse momento de criação de frase, gente, é o momento mais criativo e espontâneo, voltando para o psicodrama, que a gente pode ter enquanto constelador. Porque a criação da frase é a pura conexão entre você, teu coração, a cena e o paciente. É puro amor as frases. É um amor profundo que você coloca luz nessa escuridão toda, né? Então, essas frases que o Bert nos ensinou através das constelações, que a princípio ele traz frases, né, mais certinhas, né? Eu sinto muito, você é a mãe perfeita para mim, tal, tal. Essas frases bem certinhas. E depois a própria constelação ela foi criando esse movimento da gente fazer essa conexão com o nosso coração e a gente sentir tudo isso, olhar a cena, olhar para o nosso cliente com amor e criar essa frase exata para aquela alma, porque a mágica está você em criar a frase exata para o teu paciente. Não é a frase que você usou para o outro, porque é por isso que a constelação ela só cura quando a gente abre o nosso campo mesmo. A gente assistindo constelação até a gente cura, né? Muitas coisas. A gente amplia a nossa visão quântica de pensar a vida. Mas não necessariamente a gente vai curar mesmo. Então, a criação da frase é aquela cena que você olhou e disse, agora diga assim para sua mãe. Mãezinha, eu vi na sua alma, mamãe, a tristeza da sua mãe. Eu sinto muito por ela ter morrido tão cedo. Que destino, né? Então, aí você vai criando, você deixa esse movimento mais espiritual, mais emocional dentro de você mesmo. E eu, particularmente, como eu falei que esse modelo aqui é um modelo guiado pelo que eu sinto dentro da força das constelações, então eu uso várias técnicas aqui. Às vezes, se eu perceber que na frase que eu disse a pessoa não conseguiu expressar aquela verdade, Aí eu uso tudo que eu gosto, sabe? Eu uso o grito primal, eu faço as pessoas gritarem, eu canto, eu uso o psicodrama, às vezes eu faço a pessoa dramatizar uma raiva, sabe? Dramatizar aquele amor, né? Eu amei tanto você e não recebi nada. Mesmo que depois você desfaça essas frases, tire a pessoa desse vitimismo, eu não recebi nada, né? Mas aí você vai o quê? Você vai usar essas outras técnicas que você vai conhecendo, estudando, participando de cursos, né? E você vai ampliando a força do teu campo e dando egrégora específica para você. Entenderam? Cada um de vocês vão criar uma força. Eu quero assistir com cada um abrindo a sua constelação. Eu não vejo a hora de ver vocês fazendo isso. Né? E quando a gente tiver pessoalmente, que eu ainda vou dar esse módulo pessoalmente, hein, gente? Não esqueçam disso, tá? Aqui é só uma parte. A gente vai se encontrar pessoalmente para falar sobre constelações com bonecos. Então, nesse movimento, eu quero ver vocês abrindo constelação, para eu ver a egrégora de vocês e cada um de vocês se formando, né? E é um sentimento até materno mesmo de ver o filho indo lá sustentar uma força de ser um servidor da vida, né? Então isso é muito bonito enquanto terapeuta, enquanto formadora dessa terapia. E eu também uso o reiki, tem muita gente que me vê constelando que eu faço
1, 2, 3. Isso aqui é o movimento da apometria, né? Dos dedos, estralar o dedo. Nós temos também pontos de energia nos nossos dedos. Então, a apometria, ela faz muito esse movimento. Eu passo o reiki e assim vai. Então, cada um vai trazer uma força aí, né? E nesse movimento aí, depois que eu faço a pessoa fazer uma expressão maior e eu curo, eu trago outra frase, aí eu concluo com a cena final. E fecha um ciclo de luz, de amor, de cura. E as pessoas saem dali mais contempladas, né? Maiores do que chegaram. E esse trabalho é muito lindo, é muito gratificante a gente ver ali na hora, né? Naquela roda também de cura, né? Até eu esqueci de colocar aqui, eu também faço aquela conversa final, tá, gente? Por gentileza, anotem aí. Concluir com a cena final e depois com a conversa sobre a percepção do que foi a constelação. Eu sempre faço isso, ok? Vamos um pouquinho mais? Então, o trabalho individual, o outro método que eu botei, que é o segundo modelo, é você começar fazendo uma anamnésia. Fazer mesmo, qual é o seu foco? Ah, meu foco é porque eu não sei andar de bicicleta. Então tá, então me diga aí, você caiu alguma vez? Você nunca teve bicicleta? Como é que aconteceu? Se o constelador ele não tem ainda esse manuseio de cenas, de palavras, de frase, de intuição, de toda essa egrégora que a gente vai criando e formando aos poucos, vai na base do tradicional, pergunta, vai no cognitivo e depois vai se deixando levar mais e mais por essa tua força. Acima de tudo, gente, lembre que cada um de vocês que vão atuar como especialista em constelação familiar, vocês vão criar a força de vocês dentro dessa teoria, certo? Então aqui eu concluo, né, essa videoaula e podemos dizer assim, né? Podemos concluir que as constelações familiares com bonecos e online, né? E o elo do amor que vincula nossos ancestrais ficam claros tanto nas cenas em grupo como individuais. É muito importante que você, enquanto constelador, você tenha certeza de que não há diferença entre constelar em grupo e constelar individual ou individual online. A percepção do constelador no trabalho individual é um pouco mais exigida, aquilo que eu falei para vocês, né? O espaço subjetivo com projeção do campo que o cliente traz ganha força com toda a percepção e conhecimento adquirida pelo terapeuta. A força do campo familiar sistêmico é o posicionamento dos bonecos que os bonecos traz, como uma projeção de imagem interna do teu paciente. Faz com que o terapeuta possa criar as frases de curas e movimentar os campos interrompidos e abrir novos fluxos para o amor. É um pequeno resumo, né, sobre tudo isso que a gente viu aqui, do psicodrama, da ordem de ajuda, desse trabalho individual e de tudo ainda que a gente vai ver, né, no nosso encontro online, virtual, que eu vou abrir constelação com vocês e que a gente também vai se ver pessoalmente para a gente também estudar mais um pouco sobre esse assunto, sobre esse módulo da nossa pós-graduação. Bom, gente, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Então, aqui tem a referência bibliográfica, vocês se deleitem aí com todo esse assunto, com todos esses autores, e é assim que vocês vão ampliar o conhecimento de vocês para vocês usarem mais e mais essa técnica. Então, fica aqui a minha gratidão, o meu abraço, a minha saudade de cada um de vocês e que em breve, muito breve, a gente vai estar juntinhos. Um beijo no coração de cada um, que Deus proteja e se cuidem, tá? Fiquem em casa por enquanto. Tchau, tchau.